Olá, meus amados irmãos, uma boa noite a todos. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. É com alegria em nossos corações que damos continuidade com a nossa escola bíblica, sendo ela gravada, mas é de fundamental importância em nossas vidas. Sabemos que o conhecimento é tudo de essencial para nossas vidas. O conhecimento ninguém nunca poderá tirar de nós, poderá roubar de nós, vai estar sempre contido aqui dentro do nosso ser. Então, valorize sempre a escola bíblica, mesmo sendo ela gravada, mas valorize. O ensinamento aqui é fundamental para nossas vidas. Como o nosso irmão Adelmo falou na sua aula anterior, a sua segunda aula, na sua gravação, ele mencionou que esperamos o momento de estarmos juntos, né? Presencial, para nós interagirmos, nós estarmos matando saudades dos irmãos, tá? Mas sem esquecer que enquanto isso não acontece, vamos continuar no mesmo propósito, tá? Nos interessando pelo trabalho, participando da escola bíblica. Não é uma aula qualquer, é algo de muita importância para a nossa vida, para o nosso conhecimento. Todos nós, professores, quando vamos ministrar a aula, somos ministrados, somos ensinados, e eu tenho certeza que você que vai estar ouvindo será também ministrado. Amém? Hoje nós estamos com a terceira aula, a terceira lição, que fala sobre o despertamento renova o altar. Amém? Quero lembrar para os irmãos que eu já orei e apresentei as nossas vidas, né, ao Senhor antes de começar essa aula. Sempre oro quando começo, quando termino. Então a gente vai dar continuidade aqui já com a lição, tá? Lição número 3. O despertamento renova o altar. O texto áureo diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 30. A verdade prática diz assim: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Amém, meus irmãos? A leitura bíblica em classe. Os irmãos que não tiver revistinha, como nós não temos revistinha, é bem verdade, acompanha aqui no PDF, que graças a Deus o Senhor abençoou aí, nossa irmã Rosana conseguiu aí com o pessoal os contatos dela, está aqui para nós disputarmos aqui. Amém? Então, a leitura bíblica em classe se encontra lá no livro de Esdras, no capítulo 3, do verso 2 ao 5, e também o verso 10 e o verso 13. Diz assim: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus, e firmaram o altar e as suas bases, porque o terror estava sobre eles, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto de manhã e à tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia a oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando, celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, porque louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sob seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo de alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava
com tão grande júbilo que as vozes se ouviram de muito longe. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, esse aqui foi a introdução, juntamente, foi a leitura bíblica em classe. Eu quero lembrar para os irmãos que nesse trimestre nós estamos com esse tema, né? Na verdade, esse tema dessa revistinha é um tema repetido para nós hoje, né? Devido à pandemia, né? Eles não editaram novo trabalho, porém também não tinham como ser impresso. Porém, eles estão usando uma revistinha, né? Jovens e adultos, que tem um tema. O já foi estudado, eu acredito que foi no ano de 1993 esse material. Então, hoje está se repetindo, e é interessante que o tema, os princípios divinos em tempo de crise, cai muito bem neste momento, tá? O mundo está em crise? Sim, o mundo está em crise. Essa crise, na verdade, está sendo uma crise na área da saúde, onde afeta também a área financeira, entendeu? Das pessoas, como também a área social. Mas quem está em Cristo não pode viver esta crise. Pode passar por ela, mas não viver nela. Amém? Então, leitura bíblica em classe, vamos partir para a introdução. Diz assim: nesta lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Amém? Essa introdução que fala sobre a necessidade dos homens, entendeu? A necessidade de cada ser humano, cada homem, se sentir de Deus. Amém? Então, estudando esse livro de Esdras, né, que fiz a leitura bíblica, se trata de um retorno do povo de Israel que veio do cativeiro babilônico após 70 anos, e aí começa uma nova história de Israel, tá? Então, o povo que outrora estava afastado, distanciado do Senhor, num país estrangeiro, agora eles voltam, e vamos ver a forma de eles voltarem, retornarem para Israel e buscarem, né, esse despertamento, pois outrora eles estavam frios na fé, eles estavam viveram. Isso não foi uma cura, mas uma lição que Deus deu àquele povo. Amém? Então, a introdução, vamos dizer assim, resumindo aqui a introdução, é uma pergunta. Essa pergunta aqui, eu quero fazer uso das mesmas frases que nosso irmão Adelmo usou na sua aula, tá? Não é um plágio, meus irmãos. O irmão Adelmo me perdoe aqui, tá? Não é um plágio, mas foi muito bem colocado, né? A sua posição em relação ao assunto, Adelmo, tanto, né, na sua lição, quanto também no grupo da Escola Bíblica que você colocou essa questão. E eu aproveitei aqui, achei muito interessante e pertinente também a esta aula. Que também o despertamento da aula número 2 faz parte também do despertamento da aula número 3. Amém? Então, é uma pergunta. É uma pergunta para nós refletirmos. Amém? Reflita e tente descobrir entre você mesmo e o Senhor. Estamos carentes de um despertamento, tá? Estamos carentes de um despertamento. O que é despertamento? Despertar. O que é despertar? Você está disperso, dormindo, tá? Desacordado. Despertar é você, abrir os olhos, enxergar a realidade. Estamos carentes desse despertamento no sentido espiritual, porque aqui é uma aula que fala sobre religião, se trata mais então, estamos carentes desse despertamento? É uma pergunta. Outra pergunta. É o querer de Deus? É o querer de Deus nós vivermos agora esse despertamento, passarmos por esse despertamento? É o querer de Deus? É outra pergunta. Mais uma pergunta. Já estamos, né, na época, vivendo esse despertamento? O que vocês acham? As mesmas perguntas que nosso irmão Adelmo colocou. É querer de Deus esse despertamento? Nós carecemos desse despertamento?
você vai concluir essa pergunta, você se analisando, falando com você mesmo, e o Espírito Santo vai ministrar na tua vida. Amém? Então é o seguinte, para haver um despertamento, meus irmãos, é necessário que haja também, sabe o quê? Uma necessidade. Tá? Para haver esse despertamento, tem que haver uma necessidade. Que necessidade é essa? Tá? Eu sei que, tipo assim, você só bebe água quando você tem sede. Então, olha a necessidade. Você só come quando você tem fome. Tudo isso é uma necessidade. Você coloca um cobertor sobre si se você tiver frio. Então, quando há um despertamento, porque há uma necessidade. Para despertarmos, é de nos aproximarmos a Deus, de nos aproximarmos ao Senhor, de acordarmos para não só para Deus, mas também para a sua obra. Amém? Fica aqui essa deixa. Para haver um despertamento, é necessário, é preciso ter necessidades. Quais necessidades? De acordarmos para o Senhor e para a sua obra. Amém? Vamos dar continuidade, vamos para os tópicos. O primeiro tópico, meus irmãos, o primeiro tópico vai falar sobre o despertamento conduz o homem ao altar. Amém? Os judeus tinham a necessidade do acesso a Deus que o altar proporcionava. O primeiro subtópico é esse. O propósito que traziam no coração ao retornar estava muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Está lá em Esdras, capítulo 3, versículo 3. Por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrareis para falar contigo. É ali. Êxodo 29, verso 43. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. Amém? Primeiro subtópico, que vai falar sobre os judeus, sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. Amém? Ou seja, o acesso para Deus era através do altar do sacrifício naquela época. Vamos lá. E eu frisei aqui um ponto aqui. O propósito que trazia no coração, ao retornarem, precisava ser muito firme. O propósito que tinha no coração tinha que ser firme, porque estavam rodeados de inimigos. Ou seja, havia um perigo em sua volta, um perigo à volta de todo o povo de Israel, tá? Ao retornarem. Por quê? Porque quando houve a invasão da Babilônia, pelos babilônios, bem verdade que eles trouxeram povos de umas 5 nações, tá? E ali introduziram Israel. E ali, essas 5 nações, elas começaram ali a dar crescimento. Então a terra ficou uma terra mista, o povo misto. Ou seja, outras nações entraram em Israel e ali começaram a conviver, a crescer, a multiplicar, se juntaram com o restante do povo que ficou em Israel, que não foram para um cativeiro, e ali fizeram uma miscigenação, uma mistura de povos. 5 nações se misturaram com o povo de Deus. Então, tinha pessoas que eram, na verdade, inimigos. Amém? Então, os judeus retornam para Jerusalém. E o que motivou? O que motivou os judeus repatriados à reconstrução do altar foi a falta de comunhão e relacionamento com Deus. Quando eles voltaram, igreja, para Israel, eles tiveram que reconstruir. Lembra-se que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, mas o sacerdote Esdras, com Jesua, com Zorobabel, eles cuidaram da parte religiosa, que é a construção do altar. A reforma do templo é a construção do altar. Então, quando eles começam a restaurar o altar, era porque havia uma necessidade de se relacionar com Deus, porque foram 70 anos na Babilônia sem ter aquela comunhão, aquela adoração, aquela oferta ao Senhor, tá? Então, o que acontece? Olha a necessidade de assim que eles chegaram, reconstruir o altar. Por quê? Porque agora eles precisavam se relacionar com Deus. Se relacionar com Deus. É interessante, é uma coisa interessante aqui que chama atenção.
quando eles estavam em Israel, quando eles viviam em Israel, eles não buscavam ao Senhor conforme era para ser buscado, adorando, servindo. Tanto é que, devido à sua apostasia, devido à sua falta de compromisso com o Senhor, que o Senhor levou eles em cativeiro, permitiu que eles fossem levados em cativeiro. Então, quando tiveram a oportunidade de servir ao Senhor, de fazer alguma coisa para o Senhor, eles não fizeram. Depois que passaram esse esfriamento espiritual na Babilônia, ao retornarem, eles perceberam que faltava esse momento de relacionamento e comunhão com o Senhor. É isso que é interessante, meus irmãos. O esfriamento acontece quando a gente deixa de fazer. Se você não ora, se você não busca, se não lê a palavra do Senhor, isso na vida de um cristão, isso gera um esfriamento. Isso gera um esfriamento. Você não vive a forma que manda viver que vivamos. Uma vida sem compromisso com o Senhor é uma vida sem relacionamento com o Senhor. É uma vida sem comunhão com o Senhor. Tá? Ele sofreu isso. Então, infelizmente, a aula para hoje é a aula para nós. Não é para Israel, nem para outras pessoas. É para mim e para você. Fazemos. Nós achamos dificuldade. Nós achamos difícil pregar, nós achamos difícil ensinar, nós achamos difícil a louvar, nós achamos difícil a tocar um instrumento. Tudo que é para servir o Senhor, para dirigir um departamento, para tocar um departamento, achamos dificuldades. Nós achamos dificuldade. Aí ficamos comuns na igreja, ficamos comuns. Sem fazer nada, sem querer fazer nada. E isso aí acarreta o quê? A essa falta de comunhão e de relacionamento com o Senhor. Amém? Espero que o irmão esteja entendendo. Glória a Deus. Vamos para o segundo subtópico. Que vai falar sobre todos os despertamentos genuínos começaram com a restauração do altar. Todos começaram com a restauração do altar. Vamos lá. Temos na Bíblia vários exemplos distintos, né? Distintos. Vamos lá. Primeiro, letra A. No templo do profeta Elias, nos dias de rei Acabe, veio o texto de 1 Reis 18, né? 16 ao 40. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do concerto do altar. Amém? Glórias a Deus. Eu resumi aqui alguma coisa? Tá. Na verdade, eu resumi. Eu vou ler aqui para os irmãos, mas eu resumi. Eu vou ler todos os tópicos, o subtópico. O B diz assim: Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já o primeiro ano de seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou. Mandou purificar o templo, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado de seu antecessor, Acais, por um altar construído com modelo copiado de Damasco. Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Quando os judeus voltaram do cativeiro, já é o C. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, de modo como manda a lei. E sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos, o culto a Deus. O culto a Deus havia recomeçado, perdão. Meus irmãos, eu acabei resumindo. Aqui vai falar sobre o tópico de número.
2, o subtópico número 2, vai falar sobre, na verdade, todos os despertamentos genuínos começam na restauração do altar. Vai falar sobre a restauração do altar. Aí vai falar sobre da época do profeta Elias, na época do profeta do rei Ezequias, como também no retorno do cativeiro babilônico. Então é o seguinte, vai falar sobre restauração, vou resumir os três em um só. Amém? Então é o seguinte, tanto Acabe como Jezabel naquela época, eles influenciaram todo Israel a se distanciar ao Senhor. Amém? Tanto Acabe, rei Acabe, quanto Jezabel, eles dois foram má influência para Israel, o povo de Deus. Acabe sendo um rei de Israel, tinha por obrigação conduzir sempre o seu povo, o povo de Deus, sempre a uma comunhão e um bom relacionamento com Deus. Mas quando casando com Jezabel, tá? Uma mulher que era meio atribulada, vamos dizer assim, acabou corrompendo todo Israel, principalmente corrompendo a questão religiosa. Fez com que o povo viesse queimar incensos, oferecer sacrifício a outros deuses. Então, a época de Elias, quando Elias foi, realmente, Deus levanta Elias, nós já sabemos a história, levanta Elias para dar um fim nessa situação, tá? Muitos profetas foram mortos pelo rei Acabe, pela Jezabel, você conhece a história, mas Deus levanta Elias e Elias acaba, na verdade, em consertar. Deus usa Elias para consertar essa situação. Tentar eliminar essa idolatria que está dentro de Israel, trazer o povo de Deus a se aproximar do Senhor e ali voltar à vida espiritual de Israel. Como fazer isso, Elias? A primeira coisa que Elias faz, nós lemos aqui, foi consertar o altar. Sabemos a história dos 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Aserá, os 850 profetas juntos, não conseguiram oferecer um sacrifício, o altar deles não funcionaram, mas Elias, ele foi fazer a sua parte, mas consertou o altar que estava quebrado, tá? E ali ofereceu o holocausto, e o Senhor, assim, recebeu aquele holocausto. Então, a primeira coisa que Elias fez foi consertar o altar. Então, o altar que estava quebrado, o que significa, na verdade? Significa que o povo não tinha mais vida com Deus. O povo não tinha vida com o Senhor. Não tinha nenhum pingo de responsabilidade com o Senhor. Não tinha nenhum compromisso com o Senhor. Porque o altar era o lugar que você tinha uma vida espiritual ativa, onde você se aproximava para falar com Deus, para cultuar ao Senhor no templo. O altar precisava estar funcionando para oferecer ao Senhor sua primícia, as suas ofertas. Então, se o altar não tá funcionando, ninguém está ligando, ninguém tá ali parado, porque ninguém mais está se preocupando. A responsabilidade não era mais a mesma, os compromissos não eram mais o mesmo, e assim o altar ficou parado, empoeirado, porque as pessoas não tinham mais esse compromisso com o Senhor. Entendeu? Então, esse é o perigo. Esse é o perigo de quando nós não fazemos mais nada para o Senhor, o altar fica inútil. Que altar é esse? Nós temos altar? Temos sim, meus irmãos. Nós temos um altar sim. O altar só se era oferecido coisas boas para o Senhor, coisas de primeiras, coisas puras para o Senhor, no altar do holocausto. E nós, quando nós vamos oferecer alguma coisa para o Senhor, vamos oferecer coisas daqui de dentro. Toda nossa oferta de louvor, de adoração, tudo que nós fazemos para o Senhor e na sua obra, se não vier daqui de dentro, não é uma verdadeira oferta. Então, aqui é um altar. E é daqui que parte a oferta para o Senhor. Tá? Então, resumindo aqui, a pior escolha, na verdade, não é fazer o errado. A pior escolha não é fazer o errado. A pior escolha é viver uma vida sem compromisso com Deus. Pastor, não é errado. A pior coisa não é fazer o errado, não. Porque o errado, na verdade, fazer o errado, na verdade, já é certo que vai haver as consequências. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que erra sabe das consequências, tá? Todo mundo que erra sabe das consequências. Isso em toda a vida. É uma lei, a lei da semeadura. Deus permite que você plante o que você quiser, porém Deus também permite que você colha tudo aquilo também que você plantou. Deus não interfere nem na sua semeadura
tampouco nem a sua colheita, tá? Então, a pior coisa não é fazer o errado, porque o errado a gente sabe que tem consequência, mas a pior coisa é você você viver distanciado do Senhor, você ter uma vida sem compromisso com Deus. Isso é a pior coisa, sabe por quê? Porque você só confia em você, nos seus atos, na sua capacidade. E isso é a pior coisa. E nós estamos falando para cristão, nós estamos pregando para cristão, dando para cristão. A pior coisa não é fazer escolhas erradas, porque você sabe que você vai ter suas consequências, tá? Mas lá na frente, se você arrepender, você pode ser perdoado, você vai por Deus e você dá a volta por cima. Mas uma das piores coisas da igreja é, na verdade, você não depender mais. Você achar que você pode sozinho, você não precisa mais de orar. Não precisa orar, só vou orar no dia que for na igreja. Tipo assim, tem culto sexta-feira, tá, na hora de chegar na igreja eu oro. Tem culto domingo, eu chego na igreja e oro. E isso não é compromisso com o Senhor. Compromisso com o Senhor é a oração todos os dias. Então, quando nós deixamos de viver uma vida de compromisso com o Senhor, porque o altar está quebrado. Amém, meus irmãos? Espero que você esteja entendendo, tá? Qualquer coisa, a gente vai estar aqui à disposição para as perguntas dos irmãos. Vamos lá. O tópico número 2. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja de Corinto, em Coríntios: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, por nossos pecados, segundo as Escrituras. Escreveu que nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Todas as coisas subsistem por ele, para que tudo Jesus tenha a preeminência para vós, os que credes, é preciosa. A pedra principal da esquina, tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Amém? Então, esse tópico número 2 vai falar sobre Cristo, centro da nossa comunhão. Primeiro ponto aqui de cima, no tempo o ponto central do culto a Deus, tá? E já no Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota, no Calvário, é um grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Então, ou seja, o altar que era oferecido o sacrifício lá no Antigo Testamento, agora ele no Novo Testamento, o Gólgota seria, na verdade, apontar, esse altar do Antigo Testamento apontava para o altar, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o segundo ponto aqui. Vamos falar sobre o altar. Nós conhecemos o altar do Antigo Testamento, que ficava na entrada do tabernáculo, bem no átrio. Era o primeiro objeto que se encontrava ali, na verdade, era o altar de bronze, o altar do sacrifício. Era o primeiro objeto a ser encontrado a entrar. Todos que entravam no tabernáculo, no pátio, né? Então sabemos que a restrição, né, da entrada do povo lá no santo e no Santo dos Santos. Mas no átrio, quem entrava, o primeiro objeto que tinha ali, o peça de mobília do tabernáculo, seria o altar de cobre, tá? Ou seja, a cada um que quisesse chegasse até Deus, tinha que primeiramente passar sobre o altar de bronze para oferecer sacrifício. Não tinha outro meio. Todos que entrassem por ali davam de cara com o altar de holocausto. Então, quando as pessoas vão no tabernáculo, porque elas querem ali estar próximas de Deus, se chegar até Deus. Ou
você. Ninguém vai para o tabernáculo para assistir um jogo de futebol. Ninguém vai no tabernáculo para passear. Não. O tabernáculo era lugar de você se aproximar de Deus. É bem verdade que ninguém se aproximava de Deus, né? Era bem específico ali a aproximação do povo. Ou seja, quem poderia se aproximar da nuvem de glória, da Shekinah, era o sumo sacerdote uma vez por ano. Tá? Mas o povo chegava no átrio, eles tinham por objetivo ali chegar até Deus e ali oferecia algo para Deus, como fosse que uma oferta, por exemplo. Se fosse por gratidão, se fosse por algum tipo de remissão de pecado, eles tinham que chegar-se a Deus, levando ao altar de bronze um sacrifício. Agora, no Novo Testamento, a cruz de Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário, ali, o Calvário, a cruz do Calvário no Gólgota, serviu de altar para um sacrifício, um único sacrifício para toda a vida, toda a eternidade, para o Senhor Deus. Tá? E Jesus foi sacrifício vivo. E por uma vez, ele fez sacrifício oferecendo-se. Amém? Então, para se chegar até Deus, eles tinham como oferecer um sacrifício no altar de bronze, por obrigação. Jesus, no Novo Testamento, no Calvário, foi o sacrifício para que todo o povo tivesse esse acesso ao Pai. Tá? E nos dias atuais, como é que funciona? Hoje, na verdade, nós precisamos se aproximar para Deus, com Deus. Tá? E nós se aproximamos como? Através do véu que foi rasgado, ficou um acesso agora que Jesus rasgou o véu com sua morte expiatória, aonde todos nós podemos nos chegar até o Pai. Mas nós chegamos até o Pai, lembre-se que nem só para pedir, mas para oferecer, entendeu? E o que nós estamos oferecendo ao Pai? O que nós estamos oferecendo para o Pai? Nós não estamos falando de nada material, nós estamos falando de uma questão espiritual. Porque, na verdade, para nós oferecer algo para Deus, nós temos que ofertar no altar. Onde é o altar? Aqui dentro. Essa oferta sai daqui de dentro. Tudo que sai do coração, ele deve ser bom. Bom. Por isso que tem um provérbio que fala assim: tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Ou seja, o coração é o nosso altar. Tá? Então, nós precisamos de Deus. Sim, sempre, constantemente. Mas o que temos para oferecer ao Senhor? O que estamos oferecendo? Nós não somos, nós não podemos ser medíocres de ficar só pedindo a Deus. Não podemos usar essa teologia da prosperidade, de querer que Deus seja um empresário para todos nós. Não. Nós já temos o que nós precisamos. Nós batalhamos por isso. Nós batalhamos, falamos. Com certeza, aquele que não tiver vai sim entrar com propósito, mas não é uma questão de a ideologia da prosperidade. Só chegar a Deus e pedir. Nós temos que chegar a Deus para oferecer algo para Ele. E esse algo vem de onde? Do altar. E esse altar é aqui dentro. É nosso coração. Amém, meus irmãos? Estão entendendo? Qualquer dúvida, deixa as perguntas aí, como também os comentários. Vamos lá. Agora nós vamos para o tópico 2. Os primeiros subtópicos. Toda a Trindade atuou ativamente expiatória. Vamos lá. Também é um pouquinho grande, né? Mas vamos tentar resumir aqui. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Primeiro, o Pai Celestial. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Na consumação, participou diretamente do drama do Gólgota. Amém? Eu vou por partes agora, meus irmãos. Tá? Tá? Vou por partes. Primeiro, o Pai Celestial. O Pai Celestial, ele
Ele planejou resgate e redenção através planejou resgate e redenção humana através da sua profecia. Ou seja, aqui fala que foi planejado por Deus. Sim, foi planejado por Deus. Já foi planejado por Deus. Do Senhor Deus, o próprio Deus profetizou, é uma profecia do próprio Deus. Está lá em Gênesis, capítulo número 3, e o versículo 15, que diz assim: ó, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, aqui na verdade relata sobre a redenção, o resgate da humanidade. Uma profecia de Deus. Deus, sabendo que a humanidade estava corrompida, tá, pelo pecado, que um dia salvaria a humanidade de uma forma que aconteceu muitos anos mais tarde, através da morte expiatória de Jesus Cristo. Ou seja, primeiro pai, ele fez o quê? Ele planejou o resgate da redenção humana através de uma profecia. O B, Cristo, Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus, tá? Agora vem o filho, né? O filho, na verdade, e com um amor altruísta, né? Um amor altruísta. Ele procurou fazer, entendeu? No lugar de outro, tá? Amor altruísta, ou seja, ele se colocou no lugar de outro, tá? Ele se colocou, ele escolheu sofrer pelos outros. Com amor altruísta, ele aceitou o plano do Pai. A morte da cruz. Não era fácil, mas João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho, né? Da mesma forma, o filho também. Com amor altruísta, ele aceitou o plano do Pai. Ele sabia que o plano era difícil, era dolorido, mas ele aceitou. Tá? E o letra C, o Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele até chegar à cruz. O Santo eterno que Jesus ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Amém? Isso aqui já é já me perdi aqui, o C. Amém. Vamos lá, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi, o Pai planejou, o Filho, com amor, aceitou o plano do Pai, e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos ajuda hoje em dia, tá? O que nos ajuda, nos convence de tudo. O Espírito Santo está para nos ajudar, para nos convencer e ter essa comunhão com o Pai, tá? O Espírito Santo, ele nos ajuda em todas as formas. E uma das grandes formas de convencer o ser humano é convencer o humano do pecado, da justiça e do juízo, como também nos ajuda a esse relacionamento com o Pai. Amém? Então, esse foi o tópico sobre o número 1 do 2. Agora vamos 2 do 2. Fala sobre o Espírito Santo que é pelo despertamento mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Né? Aqui, ó, 2 do 2. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Deus me perdoe, estou me recuperando da garganta que estava inflamada. Agravou um pouquinho mais, mas eu estou melhorando. Se Deus permitir, eu estarei bom para sexta-feira. Vamos lá. Cheguei a ler, não, né? O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de seres iluminados, suportardes grandes combates de aflições. Hebreus 10:32. Deixa eu ver aqui. Tá, eu tô vendo aqui, tô resumindo, meus irmãos. É isso mesmo. Deixa eu ver. O 2, tá? O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota, tá? Como pessoa divina, o Espírito Santo, né? Entendeu? O Espírito Santo é uma pessoa, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
entendeu? Então ele é uma pessoa, não é um objeto. E nenhuma força ativa, como muitos falam, né? Então, como pessoa divina, a obra do Espírito Santo na vida do crente. Na nossa vida, ele faz, como uma pessoa, ele age na nossa vida, tá? Ele tem uma obra muito importante na nossa vida. Ele é uma pessoa. Deus nos deu, é o Espírito Santo, está conosco. Só perdemos eles se nós quisermos, se nós deixarmos de lado, tá? Não é a intenção deles sair das nossas vidas, mas quem não quiser, infelizmente, abre mão, nos abre mão e perde essa essência